A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todos os amigos. A palavra do dia está registrada no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo 28 em diante, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que me lembres, que te lembres de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amados e queridos irmãos, eu quero meditar com cada um de vocês neste dia, nesta palavra de Juízes, no capítulo 16, nessa história que aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada já a conhecem, que fala a respeito de Sansão. E eu quero, neste dia, abordar um tema: um campeão que só perdeu para si mesmo. E esse texto, ele revela aqui o desfecho final da vida de Sansão. Sansão, ele foi um campeão, irmãos, que perdeu para si mesmo. E certa feita, um pregador disse que o maior inimigo do homem é ele mesmo. E de fato, o homem que não consegue dominar as suas paixões, os seus impulsos carnais, ele perde realmente para si mesmo. E nós percebemos neste mundo secular em que vivemos, as pessoas mais talentosas são vencidas por seus próprios vícios, a falta de domínio próprio. E Sansão foi um grande talento desperdiçado por ele mesmo. Sansão, como todos sabem, foi derrotado por si mesmo quando ele se deixou ser levado pelos seus instintos carnais. E vemos alguns deslizes de Sansão. Em Juízes capítulo 14, versículo de número 1 em diante, Sansão, ele começa a sua decadência quando ele é atraído pela cobiça dos olhos, quando ele vê uma mulher das filhas dos filisteus em Tima e quis se casar com ela. E em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, Paulo, ele questiona esse tipo de comportamento e ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado com a cobiça dos olhos, com a tentação carnal, para não cometermos erro, não é só contra os homens, mas contra Deus, contra a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Por quê? Porque Deus não advogará uma causa de quem está indo contra a sua própria palavra. Então é bom nós prestarmos muita atenção, né? Não vos prendais a um jugo desigual. E está cheio de gente se prendendo a jugo desigual, né? Com que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Juízes, capítulo 14, versículo 3, Sansão, ao ser questionado pelos seus pais sobre aquele jugo desigual, aquela união
entre um israelita e uma filisteia, Sansão, ele fez prevalecer as suas paixões, seu desejo carnal, dizendo: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas às vezes não agrada aos olhos de Deus, à vontade de Deus. E em 2 Timóteo 2:22, Paulo, ele aconselhou o jovem Timóteo, ele diz assim: foge também dos desejos da mocidade. E quanta gente está indo tão bem na sua vida. Deus está provendo, Deus está abençoando, Deus está fazendo. E a pessoa vai se achando tanto e acha que é normal. E então começa a andar por um caminho errado, fazer coisa errada, tomar decisão errada, porque não ouve o conselho, né? Ao invés de fugir dos desejos, ela é atraída pelos desejos. E como disse aqui Sansão, tomai-me esta porque agrada aos meus olhos. Mas às vezes, agradar aos seus olhos não significa que está agradando a Deus. Eu sempre digo, não é porque Deus está permitindo algo que Deus está aprovando algo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nem tudo é bênção de Deus. E em Juízes 16:1 é dito que e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E em 1 Coríntios 6:18 Paulo diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E quanta gente está nessa situação. Quanta gente. Mas se estiver, há tempo de se arrepender. Sansão teve tempo de se arrepender, porém ele não quis se arrepender naquele tempo. Por quê? Porque o desejo carnal, a satisfação carnal era para ele muito boa. E ele achava que Deus não estava ligando ou que Deus estava aprovando. Mas o fim dele é trágico. Ele vai perdendo tudo, vai perdendo a graça, vai perdendo a unção, perdendo tudo aquilo que era de melhor na sua vida. Perde a visão, seus olhos são furados. Começa então a derrocada de Sansão, que vai perder para si mesmo. Quando Davi pecou, o maior medo dele era acontecer consigo mesmo o que aconteceu com Sansão. Por isso, Davi implorou a Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 11 e versículo 12. Davi acordou a tempo e eu te digo, é tempo de nós acordarmos. O tempo urge e ele teve um final glorioso. Davi teve. 1 Crônicas 29 e 28. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito de Sansão. É diferente da história de Davi. Ambos cometem o erro, porém um se arrepende e o outro não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não para a paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, meus irmãos, a vida de Sansão, ela nos alerta, ela nos ensina lições importantíssimas da nossa vida espiritual. Paulo afirma: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Vamos aprender. Tome muito cuidado. Vigiai. Orar é bom, mas vigiar também é necessário. Tome cuidado. Um campeão que só perdeu